No vídeo de hoje nós iremos ver 5 vezes em que Peter Griffin quase morreu. E foi desde fazer o seu próprio energético com querosene e bebê-lo, até cair da escada e entrar em coma. E durante isso, ele até chegou a conhecer Deus, e a conversar com ele. Na 9ª temporada episódio 10, os amigos de Peter o aconselham a experimentar energético, já que ele não vinha conseguindo dormir muito bem. E após provar pela primeira vez, ele até chega a fazer umas coisas bem loucas, como quebrar a porta com apenas um soco, comprar uma vaca para ordenhá-la, e ele até mesmo chega a ir em um programa. Mas acaba acontecendo algo bem trágico. Peter estava com tanta energia, que ao girar a roleta, ele põe tanta força, que ela acaba quebrando e esmagando algumas pessoas da plateia. Uou, paramédicos, venham aqui! Após ele descobrir que Lois havia se livrado de todos os seus energéticos, ele resolve fazer o seu próprio, colocando até querosene dentro. E como já era esperado, após beber, Peter acaba desmaiando. E ao ser levado ao hospital, eles descobrem que Peter havia tido uma falência renal, que é quando os rins não executavam mais as suas funções. Vendo isso, Brian decide que iria doar um dos seus, e como ele era um cachorro, teria de doar os dois. Mas tudo acaba dando certo, quando o Dr. Hartman resolve doar um de seus rins para o Peter, após saber que era compatível. A segunda acontece na 13ª temporada episódio 6. No dia de ação de graças, Lois acaba descobrindo que Peter e Brian haviam comido todo o peru. E como já estava em cima da hora, ela os manda ir comprar outro. Eles dois então vão ao supermercado em busca de um. Mas como era dia de ação de graças, eles acabam não encontrando nenhum peru no estoque. Até que depois de um tempo dirigindo, eles conseguem encontrar um estabelecimento, e por sorte, ainda havia peru para vender. Como Brian estava segurando o peru, Peter acaba ficando responsável por dirigir, e como não era acostumado com carros elétricos como o do Brian, Peter sem querer acelera demais, e acidentalmente joga o carro em um lago. Com isso eles então afundam junto. Felizmente Peter consegue se salvar, mas logo percebe que havia esquecido algo. Ele então volta lá pro fundo, e recupera o peru. E por sorte Brian também consegue se salvar. Você escolheu um peru em vez de mim? Juro por Deus que pensei que cachorros respirassem dentro d'água. Sem o carro agora, eles dois decidem voltar para a casa de ônibus, mas Peter mais uma vez estraga tudo. Com isso eles acabam sendo colocados para fora. Mas Peter pensa rápido e consegue pegar a bicicleta que estava pendurada no ônibus. Tudo parecia que ia dar certo desta vez. Mas Peter novamente estraga tudo, ao quebrar a corrente da bicicleta. Com isso, só restava para eles pedirem carona. Mas acaba não sendo uma boa ideia, já que um homem além de atirar em Peter várias vezes, ainda pega o peru. Peter tem uma brilhante ideia, de entrar em um zoológico, e pegar um peru vivo. E isso acaba sendo uma tarefa bem difícil, mas no final eles conseguem pegá-lo, e o leva para casa. A próxima acontece na 16ª temporada episódio 20. Peter fica em casa enquanto sua família vai à peça da escola de Chris. Mas ele acaba ficando um bom tempo ali no sofá. E após ser questionado por Lois por quanto tempo ficaria no sofá, Peter responde dizendo que iria ficar durante o final de semana inteiro. E é exatamente o que acaba acontecendo. E isso obviamente faz com que Lois fique bem zangada com ele, mas infelizmente não é o suficiente para fazê-lo levantar. Mais um bom tempo se passa. Os amigos de Peter o chamam para ver algo no jardim, mas ao tentar levantar, ele acaba não conseguindo. Ele então decide ir até o hospital. O Dr. Hartman então mostra um vídeo, aonde explicava o que havia acontecido com Peter. Que é basicamente, quando um cara gordo passava muito tempo deitado em um sofá, a sua pele e o tecido se fundiam. Já em casa, Lois acaba perdendo a paciência com Peter e o seu sofá, já que eles vinham destruindo a casa. E então decide que ela mesma iria separar o sofá da pele dele. Lois e o resto da família tentam cortar o tecido, mas Peter acaba acordando, e ao tentar sair do quarto ele acaba ficando preso, e pede ajuda ao Chris, que o empurra, o fazendo cair da escada, e com isso, ele acaba entrando em coma. E então nos é mostrado o consciente de Peter. E de repente, Deus aparece ali, e fala que após ele ter caído da escada e batido a cabeça, acabou entrando em coma. E após um tempo, eles dois começam a conversar, e Peter aproveita essa oportunidade para tirar várias dúvidas com Deus. E após Peter o implorar para voltar à vida, Deus então decide dar mais uma chance,
Mas ele teria de provar que sua família estava melhor com ele vivo. Como quando gravei aquele álbum em russo. Vodka. Mas ele acaba passando um pouco do limite, após se descontrolar em um restaurante. Com isso, ele então confessa para Deus que sua família estava melhor sem ele. Vendo que Peter havia aprendido a lição, Deus então o leva de volta à vida. A próxima ocorre na 9ª temporada, episódio 12. Peter e Brian decidem ir até o cinema. E ele até leva um pouco de bebida alcoólica e oferece a Brian. E após um tempo, os dois já estavam completamente bêbados e até chegam a causar problemas na sala de cinema. Isso acaba indo parar em um tribunal, com os dois sendo condenados a 30 dias de Alcoólicos Anônimos. À noite os dois então vão até o local onde ocorria a reunião dos alcoólicos. E Brian acaba ficando bem irritado com tudo isso. E no dia seguinte, eles dois têm a brilhante ideia de levar algumas bebidas para a reunião. E após um tempo todos já estavam bêbados. Quando Joe é avisado sobre alguns barulhos vindo do local onde ocorria a reunião, ele resolve dar uma olhada. Peter e todos logo mudam de comportamento e redecoram o local inteiro. E até chegam a fazer uma incrível apresentação. E isso tudo apenas para não serem pegos com bebidas. Após ver que tudo estava sob controle, Joe decide ir embora, e todo mundo comemora, e é claro, também voltam a beber. Peter então decide ir embora, e mesmo bêbado resolve dirigir, e como já era esperado, ele acaba sofrendo um acidente ao bater em uma árvore. Após isso a morte chega ali, e a alma de Peter sai de seu corpo, e então ele acaba descobrindo que estava morto. Ah, consegui pegar o passe para fazer o touchdown? Qual o seu problema, hein, cara? É que eu estava tão bêbado que a minha alma também ficou. Mas para a sorte dele, a morte lhe dá uma chance para voltar à vida. E a quinta vez acontece na 10ª temporada, episódio 18. Peter fica responsável por cuidar de Stewie enquanto Lois estivesse fora. Mas nem isso ele foi capaz de fazer, já que quando Lois chega em casa, ela descobre que ele estava cuidando de um abacaxi. E não do Stewie. Após isso, Peter acaba descobrindo que um programa que ele gostava iria ser cancelado. Com isso, ele então decidiu criar o seu próprio programa infantil. Como Peter estava passando bastante tempo fazendo o programa, Lois acaba ficando irritada com ele, já que por ele não estar em casa ela teria de fazer tudo sozinha. Após ouvir tudo isso, Peter fala que ela era a pessoa mais irritante de sua vida naquele momento. Ele acaba levando isso tão a sério, que até começa a satirizar a Lois com uma personagem que cria para o programa, a fazendo ser uma pessoa bem chata. Isso acaba fazendo com que as crianças comecem a odiar a Lois, e até chegam a agredi-la. E Stewie não perde a oportunidade. Já em casa, Lois fala que estava cansada, e que a partir daquele momento, não iria mais ser chata, e que Peter poderia fazer o que quisesse. Já no dia seguinte, Peter tem a brilhante ideia de contracenar com uma puma de verdade no seu programa, e até chega a soltá-la de sua jaula. O que não foi uma boa ideia, já que ela quase chega a tirar a vida dele. Sua família então o leva para o hospital. E Peter se desculpa com Lois, e reconhece que ela só fazia aquilo para protegê-lo.